Fala, gente, tudo bem com vocês? Que bom que você entrou em mais uma mensagem. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Peço que você fique até o final dessa mensagem, porque eu tenho a certeza que vai falar muito com você. Uma mensagem com um tema muito forte de se ouvir, mas necessária. Deus não precisa de você. É muito forte ouvir isso, mas é o que a gente precisa ouvir. Nós vivemos em um tempo em que nós se achamos que nós merecemos o amor do Senhor pelas nossas obras. Mas deixa eu falar algo para você. Deus não precisa e nunca precisou de você. Ele só conta com você. Precisar não. Quem precisa dele somos nós. E é isso que eu quero falar nessa mensagem. Amém? Eu sei que essa mensagem, pelo tema, não tem muita visualização. Então eu peço que você me ajude, porque quando o tema é algo tipo, você vai vencer essa dificuldade, as pessoas entram na mensagem. Mas quando as pessoas veem um tema de Deus não precisa de nós, o ser humano é algo impressionante. Nós ficamos longe das mensagens que nos confrontam. E queremos as mensagens que nos ajudam. Mas o Senhor fala nas mensagens quando nós precisamos de ajuda. Mas principalmente o Senhor fala nas mensagens que nos confrontam a ser diferente. Então eu te peço que você compartilhe essa mensagem, que você curte o vídeo, que você comenta, porque assim a palavra vai mais longe. E a nossa meta esse ano, e se Deus quiser, nós iremos bater essa meta e chegarmos a 1000 inscritos. 1000 almas que pelo menos uma vez já ouviram a palavra de Deus nesse canal. E tudo isso é para a honra e tudo isso é para a glória do Senhor. Então se inscreve, curte, comenta. Nós estamos no penúltimo episódio da série Amor Incondicional. Semana que vem é o último episódio da série. E se Deus quiser já tem uma série que o Senhor vai colocar no meu coração, com novas mensagens e novas pregações para a sua vida. Amém? Sem mais delongas agora, então vamos para a mensagem. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Pois pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não é de vós mesmo, isso é dom de Deus. Não de obras, para que nenhum homem se glorie. Amém. Sabe, nós seres humanos, nós vivemos em um tempo de meritocracia. Nós pensamos que se a gente conquista algo, é porque nós merecemos. Se nós pensamos que tudo aquilo que a gente ganha é porque a gente merece. O ser humano é assim. O ser humano é meritocrático. Age por merecimento. Se conquista algo é porque mereceu conquistar. E na vida nós somos assim. O ser humano é assim. Mas sabe, o Senhor colocou essa palavra no meu coração depois que eu ouvi um testemunho. Eu estava passando no meu Instagram essa semana e eu ouvi um testemunho de Billy Graham. Billy Graham, todas as vezes que ia subir no altar para pregar, ele deixava um amigo dele do lado da escada. Quando ele ia subir para pregar, o amigo dele ficava lá. E quando ele ia descer, depois de ter pregado, depois de vidas forem salvas, um amigo dele segurava uma pasta e nessa pasta Billy Graham colocava os seus esboços de mensagens. E o amigo dele falava toda vez que Billy Graham descia de uma pregação uma frase: Deus não precisa de você. Billy Graham falava pro amigo dele falar isso todas as vezes que ele acabasse uma pregação. Deus não precisa de você. E isso mexeu muito comigo quando eu vi esse testemunho. Billy Graham era o maior evangelista. E ele queria que todas as vezes que ele acabasse uma pregação, o amigo dele falava essa frase para ele: Deus não precisa de você. Sabe o que Billy Graham estava fazendo? Protegendo seu coração da soberba. Existem duas coisas que destroem a vida de um cristão. A primeira é a ausência de obras. A preguiça de trabalhar para o reino.
Mas a segunda é a principal, que está destruindo muitos cristãos. A soberba por obras feitas. Como eu falei, o ser humano é meritocrático. Ele age, ele pensa que ele merece. Tudo que ele faz, pensa que ele merece. Mas a palavra diz, vocês não serão salvos pelas suas obras, mas por meio da fé. Porque se fosse pelas obras, o ser humano, o homem ia se gloriar. Então, para que o homem não se glorie, não será pelas obras que vocês serão salvos, mas por meio da fé. Irmão, isso é impressionante. Nós temos esse defeito. Só porque oramos mais que o outro, pensamos que o outro não merece. Só porque hoje nós estamos na igreja e a pessoa que estava na igreja não está mais, nós pensamos que somos mais merecedoras que elas. Deixa eu falar algo para você. Você não merece o amor de Deus. Deus não precisa de você. Deus não precisa de mim. Ele conta conosco, mas Ele não precisa de nós. Porque se fosse por Ele, nós já teríamos sido consumidos. E isso não sou eu que falo, é a palavra. O motivo de nós não sermos consumidos é a graça e a misericórdia de Deus. Ei, então pare de pensar que você merece alguma coisa. Nós não merecemos o amor de Deus. Nós não merecemos o amor que Ele fez por nós. Nós somos servos inúteis. A palavra de Deus fala, ainda que vocês fazerem tudo o que eu mando, vocês serão considerados servos inúteis. Essa palavra é muito forte, mas é a realidade. Se eu não pregar, vai vir outra pessoa aqui no meu lugar e vai pregar. Se você não liderar, vai outra pessoa no seu lugar e vai liderar. Pare! Nós temos que parar de se achar que Deus precisa de nós. Deus não precisa de nós. Ele conta conosco, mas não precisa de nós. Agora nós sim. Nós precisamos dele. Nós precisamos do amor dele. Nós precisamos da misericórdia dele. Nós sim precisamos, mas ele não precisa de nós. Antes de ligar a câmera eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor não precisa de mim. Eu sei que o Senhor podia ter escolhido outro para estar aqui. Mas, Senhor, eu preciso tanto do Senhor. Eu preciso tanto estar aqui, fazendo o que eu mais amo fazer. Ei, nós temos que parar de se achar a última bolacha do pacote. Existe um ditado popular que diz o seguinte. Ditado popular. Os humilhados serão exaltados. Mas isso é antibíblico. O que a Bíblia diz é, aquele que se humilha, esse sim será exaltado. Irmão, nós temos que parar com isso. Nós temos que parar de se achar melhor que o outro. Nós temos que parar de se achar que nós merecemos e outra pessoa não merece. Nós temos que parar com isso. Para! Ninguém merece o amor de Deus. Só porque eu estou gravando aqui, não me faz ser melhor do que você que está ouvindo. Pelo contrário. A palavra fala comigo primeiro. Quantas das vezes, pela a nossa imaturidade espiritual, eu falo da minha parte, passa pela nossa cabeça que se nós não fazermos, as pessoas vão sentir falta. Se nós não fazermos, não vai dar certo. Mas o Senhor fala conosco, se a gente não fazer, Ele vai levantar outro e vai fazer em nosso lugar. Porque a obra é dele, não é nossa. A obra é dele. Se nós não fazermos, outra pessoa vai vir e vai fazer até melhor que nós. Então eu quero declarar uma palavra sobre você. Que caia toda a soberba. Que caia toda a meritocracia sobre nossas vidas. Porque nós nunca iremos merecer o amor de Deus. A salvação não é pelas obras, mas é pela fé. É por acreditar, é por crer que existe alguém, existe um Deus que é muito maior que nós, que existe um Deus que fez e pagou um preço muito alto por nossas vidas. Eu já caminho para o final. Se nós continuarmos agimos por meritocracia, se nós continuarmos agindo pensando que nós somos superiores que o outro, preste muita atenção. Eu sou muito novo, mas o Senhor já me ensinou coisas grandiosas.
se você, preste atenção no que eu vou falar. Se eu continuar agindo, pensando que nós somos melhores que os outros, se eu e você continuarmos agindo, condenando, julgando as pessoas que estavam ao nosso lado por não estarem mais, talvez um dia, e eu falo com muito temor isso, talvez um dia você esteja até pior que ela. Então pare de tacar pedra no seu irmão. Pare de se achar melhor que o seu irmão. Para. Você não é melhor que ele. Você não é melhor que ele. Eu não sou melhor que você. Nós somos todos pecadores que se não fosse Jesus, nós estaríamos consumidos. Deus não precisa de você. Deus não precisa de mim. Mas Ele conta com você. Ele te escolheu. Ele pagou um preço muito alto pela sua vida. Então saiba, você precisa tanto de Jesus que Ele morreu em seu lugar. Então nunca se esqueça dessa mensagem. Deus não precisa de você. Se você não fazer, outra pessoa vai fazer no seu lugar. Mas se eu fosse você, não desistiria do seu chamado, não desistiria daquilo que o Senhor colocou na sua vida, porque Ele escolheu você, Ele confiou em você para fazer a obra. Então, se eu fosse você, falava: Senhor, o Senhor não precisa de mim, mas eu preciso de Ti. Então, Senhor, vem comigo no meu chamado, vem comigo nessa obra, porque eu preciso do Senhor. A salvação não é por meio da obra, mas é por meio da fé. Deus não precisa de você, mas Ele conta com você. Amém? Saiba dessa mensagem, crendo e acreditando que Deus nunca precisou de nós. Sem nós, Deus continua sendo Deus. Mas sem Ele, nós não somos nada. Sem Ele, eu sou apenas um menino gago. Sem Ele, eu sou apenas um menino que ninguém confiava. Sem Ele, eu sou apenas alguém ansioso. Sem Jesus, eu não sou nada nessa vida. Então eu preciso tanto dEle, que é por isso que eu busco, que é por isso que eu adoro, que é por isso que eu mudo a minha vida, porque eu preciso dEle. Mas Ele não precisa de nós. Ele só conta conosco. A salvação não é por meio da obra, para que o homem não se glorie, mas é por meio da fé, para que o homem saiba que se não fosse Jesus, nós nunca iríamos ser salvos. Pelo contrário, nós iríamos ser condenados se não fosse Ele naquela cruz. Senhor, muito obrigado por essa mensagem. Senhor, como nós precisávamos ouvir essa mensagem. O Senhor nunca precisou de nós para nada. O Senhor só nos escolheu e confiou em nós uma obra. Mas que nós possamos sair dessa mensagem crendo: o Senhor não precisa de nós, mas nós precisamos do Senhor. O Senhor não precisa de nossas vidas, mas nós precisamos tanto do Senhor, Pai. Pai, que toda soberba caia por terra, que toda meritocracia caia por terra, porque nós não queremos merecer aquilo que o Senhor pagou naquela cruz pelas nossas vidas. Então, em nome de Jesus, nós possamos crer e acreditar que nós nunca iríamos merecer o Teu amor, mas pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não é dom nosso, é dom de Deus. Senhor, nós cremos nessa mensagem e nós confiamos e acreditamos que a partir de hoje nós iremos ter essa consciência. O Senhor não precisa de nós, mas sim nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Como diz o meme, falei, tô leve. É essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração e que Ele falou comigo primeiro. Deus não precisa de você, mas você precisa muito dEle. Então agradeça todos os dias pelo sacrifício que Ele fez naquela cruz. Amém? Até semana que vem.